Ok, Sil. Boa tarde, Sil, Xanri, Ligeirinho, Fernando, Tapiruna e a Link Loirinha. Muito boa tarde a todos. O termo que está aqui hoje, metempsicose, ou metempsicose, eu perguntei a 3 pessoas se sabia o que era metempsicose. A pessoa me olhou assim, não sei não, um não se lembrava, outro não sabia. Boa tarde, Marcela. E por incrível que pareça, é um estudo que se encontra no Livro dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos. Até não me recordo qual é o número, mas deixa eu ver aqui, tá? É na questão 611, na parte 2ª do capítulo 11. Está ali no Livro dos Espíritos. Mas parece que a gente passa por cima meio correndo e esquece. Mas está ali o termo, metempsicose. E algumas pessoas ainda desconhecem esse termo. Esse termo significa... Aí quando eu falei para a pessoa, você nunca viu falar de que há uma teoria, digamos assim, um sistema que quer dizer que o homem, ao desencarnar, o espírito, né, ele possa reencarnar nos animais. Assim, já ouvi dizer. Engraçado, já ouvi dizer. Mas a pessoa não sabia pelo termo metempsicose. Então, vamos hoje gravar um pouco mais esse tema, porque nós podemos, a qualquer momento, sermos inquiridos na rua, ou em algum local, que às vezes as pessoas, sabedoras que nós somos espíritas, fazem perguntas, algumas vezes por curiosidade, outras vezes para testar. Então, se nós não estivermos ali abalizados com uma resposta, nós acabamos passando por tolos perante aqueles que querem fazer jogo com a gente. Então hoje nós vamos ter uma noção. O estudo boa tarde, Rainha. O estudo, ele é interativo, como o Décio sempre diz. Eu me proponho, depois de um certo tempo, para estar alguém gravando, depois de um certo tempo, responder algumas perguntas, se forem necessárias, ou se colocarem na área de texto, aquilo que eu souber que já dentro do meu conhecimento, nós diremos com prazer, tá bom? Então vejamos, vamos então dar início ao nosso estudo de hoje, propriamente dito. E vamos ver então sobre metempsicose. A metempsicose, pela sua etimologia, ela consta vem do grego, seria met ou meta, significa mudança, transporte, transportar. Em, com N, significa em, com M, de Maria. E o psique, a alma. Então nós temos a ver que metempsicose é um termo genérico que significa, dando a significar, a transmissão da alma de um corpo para o outro corpo, seja do mesmo tipo ou não. Assim se pensavam os antigos. Quer dizer, se a transmigração da alma de um corpo para o outro, ainda coloca seja de um mesmo corpo ou não, dá vazão, muitas vezes, a pessoa dizia, mas peraí, boa tarde, Cléo, Odécio, bem-vindo, meu irmão. Então dá a entender, mas se é por o mesmo tipo ou não, então a alma do homem pode ir para a alma do animal. Né? Se é do mesmo tipo ou não. Isso confunde, porque quando diz do corpo, nós vamos ver mais tarde que uma pessoa, quando desencarna, tendo um certo grau de evolução, e mesmo que não tenha, mas ele vai reencarnar num outro corpo. Agora, é do mesmo tipo? Pode não ser
aqui na Terra, mas quem sabe se a pessoa, quando adquire a um certo patamar de evolução, vai ter a outros orbes e ali então transligar a sua alma, o espírito, para um outro corpo. Mas não como se pensam a migração para os animais, pois nós já sabemos, já lemos, já aprendemos que Kardec falou que o espírito não é retrógrado, é isso, todo mundo sabe que o espírito não retrógrado, mas algumas pessoas ainda se baseiam, conforme eu já vi, naquela frase que se querem colocar na boca do nosso irmão, fugiu o Denis, como é que é? Leon Denis, querem colocar como sendo responsável essa frase, que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. É uma frase que alguém disse que foi Leon Denis que falou. Boa tarde, dona Demin, bem-vinda. Então as pessoas, diante disso, faz com que pode pensar, boa tarde da pessoa, né? Bem-vinda, que nós retrogradamos, digamos, mas isso não acontece. O ser que está no homem, a alma do homem, o espírito que encarnou, porque o espírito quando encarna, segundo Kardec, para ver uma compreensão melhor, chamamos de alma, né? Então nós somos almas. Hoje, quando desencarnamos, aí voltamos à categoria de espírito. Mas essa frase, ela não foi de Leon Denis. Então, procurando, boa tarde, Lucimar, Lucimere, desculpa, procurando essa frase direitinho, se achou que a frase correta de Leon Denis seria: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte que vai ser fatal nas formas inferiores da natureza. Então, essa é a frase de Leon Denis. Naquela que a alma dormita na pedra, alguém inventou e quis, conforme nós às vezes vemos, quando nós lemos o Pai Nosso, o Pai Nosso que, segundo Jesus e as igrejas católicas, que nós, como muitos católicos, boa tarde, Cleide, como muitos católicos no início, lemos aquele Pai Nosso. Aí quando a gente vai ver um livro de alguém que estudou hebraico, que estudou grego, que estudou judaísmo, aquela coisa toda, faz uma tradução, a gente vê que tem uma certa diferença no Pai Nosso. Quando nós dizemos Pai Nosso dai o pão nosso de cada dia. Quer dizer, essa tradução, ela não é correta, porque se nós pedimos a Deus que dá o pão de cada dia, dá hoje o pão de cada dia, se formos trazer para o material, o pão vai apodrecer. Se formos pensar em termos de conhecimentos, com certeza nós vamos esquecer daqui a um mês. Então, tudo a seu tempo. Então, a tradução correta, segundo Celestino Severino, ou Severino Celestino, é o pão do dia, dá-nos hoje. Então, o que eu necessito para o dia de hoje, para a minha evolução, para o meu aprendizado, me dê hoje, Senhor. Amanhã será outro dia. E assim, então, eu fiz esse pequeno parênteses para mostrar que as pessoas, às vezes, entendem de uma forma e já começam a esticar a frase. Então, essa da alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, isso não é correto na boca de Leon Denis, tá bom? Então nós vamos adiante. Tá aí tudo bem, gente? Talvez eu fale alguma coisa
que a princípio alguém pode não gostar, dizer, o Edson não está com nada. Por favor, falem. Se puder, a gente retruca, caso contrário. Assim como nós perdoamos, diz aqui o Brás, que nós não perdoamos ninguém, quer que Deus perdoe a gente, né? Eu não digo assim, eu digo, perdoa a minha ofensa, a nossa ofensa, mas antes eu digo, ensina-nos, Senhor, a perdoarmos aqueles que nos ofendem, para que dessa forma possamos perdoar realmente, sem aquela coisa de sem condição, né? Me perdoa como eu vou perdoar, isso é a condição. Então nós não vamos botar condições para Deus de jeito nenhum. Deus sabe o que faz, tá bom? Isso aí, Brás, não perdoarmos. Então, ensina-nos a melhor compreender o verdadeiro sentimento do perdão, para que nós possamos realmente perdoar aqueles que nos ofendem. E sem condições, se quiser cantar piano, não vamos botar condições em Deus, né? Perdoa que eu perdoo aquele. Então, isso aí foi um adendo que nós fizemos. Para dizer que, às vezes, as palavras se fazem de uma forma e que aquela história que enquanto um conto aumenta um ponto. Então, nós vamos procurar trazer o melhor possível. Nós encontramos, né, nas obras de Kardec bastante coisa que explica realmente que isso não acontece. Como é que nós vamos voltar a ser animais? Como é que nós vamos voltar a ser plantas? Que dá a impressão dessa frase de Leon Denis, que nós somos e fomos criados primeiro plantas. Depois passamos no estágio evolutivo para animais, até chegarmos na fase hominal. Isso não é verdade. Isso não é por isso. Cada espécie na sua espécie. Há uma evolução dentro da espécie. Temos até mais tarde talvez eu comente, quando eu digo no Livro dos Espíritos, que a ostra, por exemplo, a ostra não vai se tornar mais tarde um peixe, um siri, um tubarão, a ostra será sempre ostra. Se ela tiver um pouco mais dentro da sua evolução dela, ela pode ser uma ostra mais brilhosa, com seus diamantes mais brilhosos, mas não é assim, né? Muito questionável essa parte. Qual é a parte, Brian? Pode falar que a gente vê. Né? Enquanto você digita, eu diria o seguinte, vamos recorrer então a Kardec em O Livro dos Espíritos, dos Três Reinos, né? Até quer até botar os 4, não, os 3, né? Botar mais um, porque os minerais são inorgânicos, né? E nós somos orgânicos. A planta, os animais, nós somos seres orgânicos. Os minerais, no caso a pedra, por exemplo, são inorgânicos. Embora em alguns casos até tenha elementos orgânicos em certas substâncias inorgânicas. Vamos complicar. Há certos elementos orgânicos em substâncias inorgânicas. Existe, mas não a ponto de se dizer que nós, espíritos evoluídos, ou não, de acordo com a nossa evolução, mas dentro da nossa espécie, nós voltarmos para ser... Não vou nem falar em pedra, que pedra é um grande absurdo, né? Uma coisa inorgânica. E falar que as coisas orgânicas como um vegetal. E o Livro dos Espíritos, Kardec faz uma menção assim, ó, qualquer que seja, é um fato que não se pode contestar, pois é o resultado de uma observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que o produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos. A vida material é comum a todos os seres orgânicos. E que ela independe da inteligência e do pensamento. Então estamos vendo que as plantas e os animais independem da inteligência e do pensamento. Mais tarde nós vamos ver que os animais têm uma pseudo-inteligência, né? Instinto.
uma inteligência muito limitada. Isso, o Braz, o que você colocou, eu queria mostrar para a Shanri, que eu não tenho arroba, para a Shanri ou para a Sil. Eu vou colocar, para vocês terem uma ideia, eu queria colocar aqui, deixa eu colocar aqui, fica um cacófito, né? Eu vou botar aqui um site no privado da Sil, só um minutinho, por favor. Deixa eu abrir aqui para chamar a Sil no privado. Sil, eu vou te passar um site, se você puder colocar um pedacinho disso aí, é pequeno. Deixa eu colocar aqui. Pronto, eu coloquei. Se você quer colocar esse site, esse link aí, melhor dizendo, aqui na sala, no média, na mídia pau, pode ser. São dois. Isso aí fala que o Braz está dizendo, né, das carnívoras, das sensitivas, né? Isso é interessante, porque isso aí, na verdade, isso aí não é que seja uma inteligência, viu, Braz? Isso não é uma inteligência, isso é uma sensibilidade, isso é sensitivo. Essa que você falou, como é que é o nome? Deixa eu ver aqui a barra para baixo, que subiu muito. Parte sensitiva. A carnívora, por exemplo, você se refere, o nome da carnívora é a sensitiva é a mimosa pudica, né? E a outra é a dioneia. A dioneia, eu botei para Sil. Não sei se ela vai querer passar é um videozinho da dioneia. Dioneia, para quem não conhece, é uma planta aquela como se tivesse vários dentes, mas não tem um nome que eu não me lembro. Não é acúrio, não é espinho, ela se abre e fica aberta. Fica aberta. E você tem que procurar no YouTube, viu, Sil? Você tem que... Ela não precisa procurar no YouTube, não. É só abrir o MediaPaul, abre o MediaPaul e coloca esse link ali que ele vai para... Ele sai aqui. Só para o pessoal conhecer o que é a carnívora, já que o Braz falou. Ela se abre e fica aberta. Quando passa por ali um mosquito, uma mosca, um bicho, algum animal, sei lá, alguma lesma, ela se fecha. Mas isso não é inteligência. Isso é o instinto, isso é um ato mecânico. Aquilo faz uma cócega, ela se fecha. A mesma coisa é sensitiva, né? A mimosa pudica, né? A gente bota a mão nela, ela se fecha. Eu também tenho, se não me falha a memória, eu também tenho essa mimosa pudica. Eu vou copiar aqui, está aqui o link dela. Eu vou copiar o link e vou passar para a Sil. Se a Sil tiver tempo e puder passar, tudo bom. Se não, fica só as explicações. Está aqui, ó, mandando. Pronto, eu mandei lá os dois para ela, tá? Então, isso aí são sensíveis, são sensibilidades. Não é dizer isso. Não, isso é mata mecânica, viu, Braz? Ela murcha, né? A mimosa pudica, né? Ele chama de dormideira, não é isso? A alfara sensitiva, dormideira, tem vários nomes. A gente encosta o dedo, ela se fecha. Mas isso é um ato mecânico. Não é dizer que seja uma coisa assim de inteligência, ou que nem aí a dioneia está com a boca aberta esperando. A hora que passa de uma lesma, uma mosca, ela se fecha. Não, aquilo ali é uma forma que ela está até procurando se alimentar. Se chega alguma coisa, raspa ali, ela se fecha e vai sugar. Vai sugar ali o líquido do animal, do inseto que pousou ali. Que tem umas que murcha como quisesse afastar a gente. Não. A Gênese espírita não esclarece bem nesse assunto. Bom, eu teria que ver, eu não vi a Gênese. Eu estou com base no livro dos Espíritos. Então, eu teria que verificar. Mas, voltamos, então, à nossa metempsicose. Então, eu estava comentando, não, a palavra de Kardec, que diz assim ainda, né?
que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Estamos falando das espécies orgânicas e não das espécies inorgânicas. Enfim, aí vem Kardec concluindo que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras espécies. Ele diz que é a espécie humana. Ora, se nós, a espécie humana, estamos com uma coisa incontestável, superioridade sobre as outras, como é que nós vamos pensar que em retrogradar, em voltarmos a ser animais ou plantas? Conclui Kardec, nós chamamos, enfim, inteligência animal ao princípio intelectual comum aos diversos graus dos homens e nos animais, independente do princípio vital e cuja fonte nos é desconhecida. Então, tudo, digamos assim, até o espírito ainda há uma controvérsia, tudo vem do fluido cósmico universal. Há alguém que até procurou saber, é uma discussão bem profunda, acho que você tem que ter bastante gente para poder falar sobre isso, e gente com cabedal de conhecimento, que não é meu caso, que é uma discussão de dizer que o espírito também é fluido cósmico universal. Nós aprendemos que Deus criou os espíritos. Mas voltando àquela frase como se queria em Leon Denis, né, que Deus então teria criado primeiro os minerais atingiram. Eu tive um companheiro, tenho um companheiro, muito estudioso, tem até livros na praça. Ele disse para mim há muito tempo que o mineral, a pedra pensa. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, em que sentido? Porque o que a pedra tem, ela tem uma afinidade de se juntar. Mas que tem uma inteligência, né? Para pensar tem que ter inteligência. Mas como era uma pessoa que eu aprendi muito com ele, diga-se de passagem, foram vários anos aprendendo com esse meu amigo, esse conhecido, que a gente ia para a casa espírita aos domingos de manhã, levava meus 3 filhos, enquanto os filhos ficavam lá com os monitores, eu e o grupo dos pais, ficávamos com ele. E aí foi uma base muito boa para mim. Mas essa da pedra pensar, eu fiquei meio assim, né? Até que ponto, né? Tá bom? Aí eu mesmo me tirei. Então nós estamos voltando ao assunto, nós estamos falando de coisas orgânicas, né? Vamos então ver um pouco mais sobre o termo metempsicose. Conforme foi dito, é a transmigração da alma de um corpo para o outro. Esse termo é encontrado em Pitágoras e Platão. Isso vem de longe, lá de Pitágoras, Platão. Pitágoras foi filósofo, é matemático, e Platão filósofo, aquele que era discípulo de Sócrates, né? Então, eles acreditavam, por exemplo, Pitágoras, por exemplo, que teria aprendido com os egípcios. Então você vê que a coisa vem mais de longe, né? Que, por sua vez, os egípcios aprenderam com os indianos. Você vê que a coisa vem lá de baixo, né? Indiano para egípcios, chega ali na Grécia, Pitágoras, Platão. A problemática desse raciocínio é a divergência entre as crenças. Quando um acreditava com uma coisa e o outro na outra, isso dava divergência. Platão e os indianos, por exemplo, eles não acreditavam na metempsicose. Não acreditavam. Porque Platão, também pedimos os indianos, eles tinham alguma coisa em relação à reencarnação. Não é? Já o termo, ele era utilizado, conforme eu disse, eles usavam o termo metempsicose para o que não tinha ainda o termo reencarnação. Então eles usavam para o termo reencarnação. Já os egípcios não, esse aí acreditavam na metempsicose.
Você vê, as coisas vêm de longe e naquela época tinha confusão. Hoje em dia, com a doutrina espírita nos mostrando os porquês que isso não acontece, só correr um pedacinho e ver como é que ela funciona. Por exemplo, aquela dioneia, tem os dentes para fora, que ela clica, passa ali um inseto ou uma lesma, ela se fecha. Aquilo não é inteligência, aquilo ali é um instinto. É como se fosse fazer um ato mecânico, como se fosse fazer uma cócega. Faz uma cócega, ela se fecha. Conforme a gente pisca o olho, vamos ver, ela vai colocar aqui. Então vamos. E o outro da mimosa, com a dormideira sensitiva, tem dente, né? É como se fossem os espinhos, né? Aquilo ali é para fechar, é uma grade, para que quando ela sente aquele mecanismo, aquele ato mecânico, faz uma coceirinha. Isso, então vamos prosseguir, tá bom? Só para ter uma ideia, que as pessoas às vezes podem não conhecer quem é a Dioneia, essa bichinha aqui, que é planta carnívora, botou uma coisinha ali, ela segura e com o tempo vai sugando. Ela vai passando ali, ela perde. Se o outro bicho, né, outro inseto lá, o molusco, não sair, não se virar, está frito. Tá? Vamos então adiante. Eu estava falando do Kardec, né, falando sobre Kardec, aí ele mostrava, depois eu fiz um comentário, que esse termo viria lá do tempo dos indianos, passaram para os egípcios, depois Platão e Pitágoras também assumiram, e que Platão e os indianos assumiram o termo metempsicose, porque na época não conhecia a reencarnação. Nós sabemos que Platão, discípulo de Sócrates, também era reencarnacionista, certo? Se fosse falar um pouco mais sobre o negócio de planta, né? Por que se algumas pessoas, os próprios egípcios, admitiam a metempsicose? Porque eles tinham aqueles deuses, tá? O deus dele era, às vezes, um animal, lá um boneco de pedra, lá um leão, um tigre, qualquer coisa, que era um deus, né? E mesmo também se pensava nesse sentido, por quê? Porque as pessoas, às vezes, tomavam atitudes de animais. Mas isso aí é um quadro até obsessivo, né? É outro assunto. Quando a pessoa está com aquela subjugação, aquela obsessão forte, a mais terrível, né? A subjugação, e ali age como se fossem animais. E no passado se dizia, né? É um espírito, é um animal, isso, aquilo, outro. Isso aí já tem dentro do quadro da licantropia, zoantropia, não é isso? É um outro estudo que se faria, mas só para dar uma posição, a licantropia, quando a pessoa está com aqueles ataques, aquele nervosismo, e parecia um lobo, fica uivando, a atitude de lobos, e a sinantropia, quando a pessoa, obviamente, como eu gostaria de dizer, e penso, seria uma obsessão, uma subjugação tão forte, que fica andando de joelhos, né, de quatro, e latindo, como se fosse um animal. Aí a pessoa diz que é um espírito de um animal, quer dizer, espírito de um cachorro, até espírito de porco tem, né? Como tem espírito de porco, por aí. Mas isso é no bom sentido, né? Não é dizer que a pessoa reencarnou num porco, não tem condições, né? Eu gosto de cavalo e de cachorro. São dois animais que eu tenho simpatia. Agora, dizer que eu já fui um cavalo, que eu já fui um cachorro, eu dou um tapa aqui nessa história. É brincadeira, né? Eu vou explicar que isso não existe. Que eu, ser humano, nós, ser humano, depois de atingirmos uma certa condições, nós podemos até ocorrer uma metempsicose, mas dentro da própria espécie. Nós vamos ver que dentro da própria espécie, né, essa seria a metempsicose, nós dizendo, ela pode ser verdadeira, desde que haja uma progressão da alma de um estado inferior para um estado superior, realizando os desenvolvimentos que transformam a sua natureza. Ora, vamos ver o Braz, nosso amigo Braz, vai me permitir eu citar o nome dele. O Braz hoje está num patamar de evolução normal, tranquilo, bom, sabendo tudo.
O Bright que botou num gato. Gato, tu faz muito gato. Então o Braz hoje está lá em cima, né? O Braz, obviamente, como todos nós, um dia vai reencarnar, e ele pode reencarnar, ou vai reencarnar, até num outro corpo, e vai ter um pouco mais de erudição, vai ter mais conhecimentos. Então, vamos dizer que isso é uma metempsicose verdadeira, nesse sentido. Nós desencarnamos, voltamos à esfera carnal outra vez, com um corpo de homem, ou até chegarmos ao limite tal, que nós vamos estar tão evoluídos, que não precisamos mais voltar à Terra, estaremos num outro corpo, só Deus sabe como seria esse outro corpo, a outra vestimenta para o eu, o espírito, aí seria uma metempsicose, mas dentro de um corpo para o outro, dentro de um corpo, dentro da espécie, ou seja, o espírito pegou uma outra vestimenta, não o espírito que vai ter e migrar para um cachorro, para um cavalo, um porco, o que seja. Isso aí, se nós olharmos à luz da razão, é complicado querer se pensar isso. Os antigos lá, naquele tempo lá de 1900 e antigamente, né, aquilo até não tinha 1900 não, isso antes de Cristo. Então, ele não tinha grandes conhecimentos para se fazer a coisa, então os próprios judeus pensavam que o Espírito vinha da água, que tudo nascia da água, não é isso? Está no Evangelho, se me fala a memória, no capítulo 4, que tudo vinha da água. Então, antigamente, os raciocínios lógicos eram pequenos, serviam para aquelas épocas, mas para as épocas subsequentes foram mudando. O Braz coloca a troca de espécies, dizem que é trabalhada fora da matéria, no mundo espiritual. Fora da, sim, nós desencarnamos, claro, mas aqui na Terra a gente vai ter que desencarnar. Quando a gente desencarna, vamos para o mundo dos espíritos, e lá nós vamos trabalhar o nosso eu, ainda na imaterialidade, né? O mundo extrafísico. Mas, quando nós chegarmos a um certo degrau bem alto, em que nós realmente demos a outra face, quando alguém bater na nossa face, mais ou menos por aí, quando nós fomos plenos da caridade que Jesus tanto nos ensinou, fomos plenos do amor que tanto Jesus nos ensinou, possivelmente nós venhamos no mundo espiritual a habitar um outro orbe, um outro planeta, onde esse outro planeta será melhor do que a da Terra, com certeza. Aí sim, ali pode haver, então, a metempsicose. Então, é trabalhada no mundo espiritual, não resta dúvida. Eu disse a metempsicose verdadeira. E quando é que ela é falsa? Ela é falsa, veja só, no sentido da transmigração direta do animal para o homem. Então, isso aí vem a dizer perfeitamente que isso aí é impossível. Ou não só do animal para o homem, como também do homem para o animal. Dizer que o homem passa de acordo com a sua a evolução parada, está parado, não evoluiu. Allan Kardec disse que nós ficamos parados, mas não retrogradamos. O espírito não volta para trás. Mas essa teoria de antigamente queria dizer que voltava. Então o homem passa para o animal e o animal passa para o homem. Isso não dá, porque isso vai implicar o quê? Além da ideia da retrogradação, uma fusão. Ou seja, que o espírito de um homem, ele, de alguma forma, ele faça parte do corpo de um animal. Não tem condições de eu, aqui o Hermes, espírito, fazer parte também de um corpo do animal e virar um animal. Isso aí é fusão. E fusão não existe. Fusão existe na química, mas nessa parte do corpo humano, nós, o espírito não existe isso. Como é que é? Pode participar de um segundo áudio? O que significa isso, Brad? Eu não entendi. Você queria falar isso? Aí tem que ser com o responsável da sala. Aí o Décio, a Charri, o Cecil. Por mim, tudo bem. Agora, eu não sei.
fica a critério deles, viu? Você quer, daqui a pouco, a gente encerra, né? Ok, Brás. Entendi. O caso é o seguinte, os animais, eles vão evoluindo, e à medida que os animais evoluem, eles vão também para o mundo mais evoluído. Onde haja espírito, né? Nós, ser nominal, existem os mundos mais evoluídos, também ali existem animais e plantas mais evoluídos na sua espécie que habitam esse mundo. Então, a evolução existe, seja nas plantas, nos animais, ou no ser homem ou nominal, mas cada um dentro do seu quadrado. Cada um dentro do seu quadrado. Então hoje nós temos essas plantas bonitas, essenciadas, perfumadas, mas no mundo espiritual as plantas são mais bonitas e mais cheirosas, porque elas evoluíram dentro da sua espécie. Porque é que nós às vezes fazemos assim uma certa confusão no modo de pensar, porque é só a Terra que existe, né? A Terra não é só a Terra, existem outros mundos, né? Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu pai, se não me fala a memória, capítulo 4 do Evangelho, não é 4, acho que é o 2º, acho que é capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus disse, há muitas moradas, então essas moradas tem as moradas superiores, como tem as mais inferiores. O que a Chahi colocou ali? Há quem afirme que o Espiritismo ensina a meter em psicose. Ensina, para explicar o que é o que dito, né? Que o faz em espírito da ignorância ou exercício da má-fé. O assunto foi esgotado por Kardec. Ele deixou bem claro em várias obras que o espírito não retrograda, não retorna a estados superiores. Justamente. O Espiritismo ensina a meter em psicose. Ensinou, e está falado a meter em psicose. Agora, quem quer foi descartado de vez lá, porque, eu não sei, como eu disse no início, o Brás, eu perguntei a 3 pessoas, sabe o que é meter em psicose? As pessoas espíritas, trabalhando na casa espírita comigo, me olharam assim, as 3, não, uma de cada vez que eu fiz, não fiz ao mesmo tempo, cada dia, eu perguntei, essa não, você não sabe, nunca ouviu falar daquela teoria que alguém queria colocar muito tempo, que a pessoa quando desencarna, pode reencarnar no corpo do animal, isso eu já ouvi. A pessoa esqueceu o termo, sabe, mas esqueceu o termo. Então, por que eu trouxe esse termo hoje? Não é para dizer que ninguém sabia, todo mundo sabe, mas se esquece, isso aí está em O Livro dos Espíritos. Décio, você está com a hora aí, você, por favor, hein? Eu começo a falar, eu falo e não paro mais de falar, eu sou meio linguarudo, então quando chegar o momento aí de parar, você, por favor. Justamente, quando tem a individualidade, é só parar, né? É só sempre para frente, porque nós temos que acreditar em nós mesmos. Nós não vamos voltar para ser animal, nem coisa nenhuma. Fazemos algumas vezes atitudes animalescas. Por quê? Talvez ainda tenha aquela parte, aquele instinto, que nós ainda mantemos, embora em menor grau, o instinto. Então esse instinto, às vezes, faz com que nós temos aquela ideia, né, de fazer a coisa tipo um animal. Não é assim, né? Tem até pessoas que se enfeitam, bota isso na cabeça, bota colar como se fosse uma planta, né? Seria isso uma retrogradar, né? Não sei. Principalmente as meninas se enfeitam, bota aquela flor na cabelo, mas é aquilo lá, então, quer se embelezar, quer se embelezar igual as plantas, porque as plantas são bonitas, né? O mais diz que nós passamos pelo mineral com um princípio inteligente. Plantas, partículas de Deus, como é. Não, então vamos esclarecer. Nós não passamos por mineral e eu bato o martelo, Brás. Nós não passamos pelo mineral. Tá?
Pode ficar tranquilo, nós não passamos nada. O princípio inteligente, a pedra não tem inteligência. Você quer dizer que a pedra, ela evoluiu a tal ponto, aí quando não tinha mais o que fazer, a pedra passou a planta, aí começou a planta, foi aquela escadinha. Não, não é isso não. Eu estou falando, e eu entendi assim, mas olha, vamos revisar. Mineral é ser inorgânico. Ser inorgânico não tem, quer dizer, o princípio inteligente, não, tudo é retirado do fluido cósmico universal. Eu concordo. Mas cada um tira do fluido cósmico universal, retira as suas necessidades para a sua evolução. Está em O Livro dos Espíritos. Cada espécie retira do FCU, fluido cósmico universal, as quantidades necessárias à sua formação, à sua evolução. Né? Agora, pedra não tem princípio inteligente. Quando se pergunta, por exemplo, se a planta sente dor, o que vocês acham? A planta sente dor? Alguém quer arriscar um palpite aí, não? Se a planta sente dor? Tem consciência? Não tem. Ela tem sensibilidade, está certo, né? Sensibilidade. Mas não tem consciência e nem pensa. Se não tem consciência, não pensam. E por que ela não pensa? Porque não tem a consciência, ela tem apenas o quê? A vida orgânica. Então, a planta, os animais e os hominários, os homens, os seres humanos, nós temos vida orgânica. Só que nós temos a consciência. Deus, quando criou os espíritos, eu li em um dia, não sei qual é a questão, que Deus, quando criou os espíritos, colocou no ser humano. Nós viemos lá de baixo, lá naquela... agora é o seguinte também, o período pré-humano, ninguém sabe. O período pré-humano da humanidade, ninguém sabe. Nem os espíritos estão informando. Agora, que Deus criou os espíritos e foi colocado nos seres humanos, foi. Só que a gente vai pensar aqueles seres humanos que vieram lá de baixo. Não? A gente vê isso através de filme. Entre o mineral e o vegetal, os zoófitos. Esses zoófitos são os animais que teriam, vamos dizer, uma parte orgânica, né? Seria vida, mas isso não significa que eles têm vida orgânica, não a vida inteligente. Somente o homem é dado o conhecimento de Deus. Está em O Livro dos Espíritos. Só nós temos o conhecimento de Deus, conhecimento de comentar, falar de Deus. Entre o mineral e vegetal tem os zoófitos. Fitos é planta, zoo é animal, né? Então é uma planta animal. Ou são plantas que têm, vamos dizer, característica animal, ou animal tem a característica de plantas. Entre o vegetal e os animais. Ah, tá, você falou mineral, estou vendo aqui agora. Entre vegetal e animais. Sim, mas não significa, é isso que às vezes as pessoas fazem confusão. E não precisamos ter essa confusão. Dá a impressão que entre o vegetal e os animais tem os zoófitos. Então, o que é o zoófito? São seres, espécies, que têm partes animal e parte vegetal. Mas aí faz com que as pessoas possam vir a pensar que é a transformação, né? Não é a migração de uma espécie para outra. Vai passando do vegetal, começa a modificar e vira um animal. Aí a pouco tem uma rosa falando, latindo, sei lá. Isso não existe. Até onde eu entendo, compreendo, não existe isso. Né? Então eu estou passando os meus pontos de vista. Obviamente, cada um tem seu ponto de vista, cada um tem o seu modo de pensar. Né? Dado o ponto de vista físico, por exemplo, o homem constitui o que? Evidentemente, um anel da cadeia dos seres vivos.
mas tem o ponto de vista moral. Né? Assim, o homem possui como a sua particularidade a alma. Quer dizer, o homem, na parte moral, o homem tem a sua filosofia, tem aquela parte moral, mas animais não tem essa parte. Planta não tem. Mas sempre fica aquela dúvida, será que a planta vai evoluindo e vai chegando lá? No livro aqui no livro dos Espíritos, deixa eu ver, eu estou com ele aqui na minha mão, ele tem aqui uma página onde explica, deixa eu botar meus óculos, cadê meus óculos, que é para ler melhor. Ele explica, ele fala sobre uma ostra. Deixa eu ver se eu tenho aqui a mão, aqui nos meus alfarrábios, que fica talvez até mais fácil de eu procurar no livro dos Espíritos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não sei onde que está, mas o livro dos Espíritos ele fala que uma ostra, ela vai se desenvolver dentro da sua espécie, mas ela vai ser sempre uma ostra, ela não vai virar um dia um peixe. Veja só como é que a cadeia é grande. Uma ostra, então para chegar a um ser hominal, né, vai ter que passar por tantas espécies marinhas, e olha quantas espécies marinhas teríamos que trazer aqui, não é isso? Muitas espécies marinhas. Então, a ostra vai ter que evoluir, até chegar num estágio, não é por aí. Ela vai evoluir dentro da sua espécie. Vai chegar a ostra rei, vai chegar lá a mais brilhosa. Quando ela estiver nesse ponto, ela pode então ir para outro mundo mais bonito, não é que o nosso. Nossa tendência é progredir, não resta dúvida, nós estamos aqui para isso. Aliás, seria não, a segunda posição, segundo objetivo da reencarnação. Né? O primeiro objetivo, nós sabemos, que é para nós evoluirmos. Há quem diga, nós evoluímos para pagar. A gente não paga coisa nenhuma. A gente poderia dizer que é apagar. Bota a letrinha A na frente. Apagar o erro do passado. Né? Numa existência pregressa. Mas nós reencarnamos para evoluir. Só que essa evolução faz com que nós tenhamos que aprender. Como disse Jesus, que João nos traz no Evangelho de João, lá no capítulo 8, versículo 33, quando ele diz, conhecerás a verdade vos fará livre, ou vos libertará. Então nós vamos conhecendo a verdade e vamos evoluindo. E a segunda é ajudar o progresso do universo. Né? Seja aqui na Terra e em outro lugar. Uma vez nós estamos mais evoluídos, vamos ajudar a evoluir. Gente, são 7 horas. Eu acho que o tempo está bom, não. Se alguém quer fazer alguma pergunta, dentro do contexto, ou outra coisa, se eu tiver a meu alcance, eu respondo. Se diz ali o Braz, só sei que a cada dia que passa, o velho Darwin fica mais respeitado. Com a sua teoria, né? Mas você sabe que tiveram 2 cientistas, me fugiram o nome dele agora, que daqui a pouco vai estourar o nome aqui, deixa eu ver, que eles queriam criar seres vivos dentro do laboratório. Ele juntou os elementos que são principalmente, né, os componentes dos seres humanos, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, e o nitrogênio e outros. Mas esse grupo CHON, C-H-O-N, CHON, significando carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, eles quiseram, quase que eu disse o nome, eu fui ler o Darwin e me esqueci, quiseram criar, mas eles queriam ali alguma coisa, um corpo, mas morre, porque não tem espírito. É o espírito que vai dar ali a vida para o corpo. Ele pode até trazer ali uma força vital, né, uma energia vital, mas se não tiver um espírito para animar essas células, fazer com que as células trabalhem, o corpo vai para o beleléu. Heparin e Miller, viu? Diz que quer dizer o nome dos cientistas, é Heparin e Miller. Né? O ar é cheio de vida, você está sabendo disso, né? E como tem vida, né? Se você
botar a mão assim no ar, conseguir fazer uma espuminha, bota no microscópio, você vai ver como tem vidas por ali, né? Bastante bactérias. Você passa assim a unha, Braz, passa a unha no céu na bochecha, dentro da boca da bochecha, passa aquela unha, aquele líquido, né, a saliva, bota numa lâmina, uma lamina lá em cima, vai ao microscópio, você vai ver um bocado de bactérias ali, tá? Nós adoecemos quando é que nós adoecemos? Principalmente quando o espírito está doente. Se o espírito estiver bom, a doença ela não vai afetar tanto. Pode escrever, tá? As doenças de um modo geral, claro, arranham o braço, ficam inflamados, você anda no frio sem camisa. Você está passando o vídeo aí, não? Eu não consigo ver, porque quando terminar aqui eu vou ver por que eu não estou vendo. Ah, não. A Charlie disse que ia passar para quem não viu, e o Ale Martins passando para conhecer, eu fiquei na dúvida. Bem-vinda, viu, Ale Martins. Décio, encerramos aqui, Décio? Daqui a pouco vamos entrar no horário das 6 horas aí. O que eu faço? Me socorre. Mais uns minutinhos. Então tá. Alguém tem alguma dúvida do que eu falei, gente? Nós podemos rever tranquilamente. Lembro que caso eu não saiba, eu não tenha aprendido, eu não passo. Eu digo, vamos procurar. A Charri vai passar. Outro vídeo é curtinho, acho que é 1 minuto, parece. Pode passar, Charri. Passa, faz favor. Dá tempo lá para o Décio fazer a sua colocação. Para aceitar a evolução das espécies, que investigar sobre seres elementares. Seres elementares. O Braz já está trazendo outros elementos. Isso é mais um estudo, né? Seres elementares é mais outro estudo. Eu não vou conseguir ver. Eu vou ter que ver porque esse meu plugin está passando. Deve estar passando da sensitiva, não é isso? Está passando? Ah, está passando. Então tá. Quando terminar a minha vida, que eu não vou falar em cima. Mas se é sensitiva, a gente vê que a gente passa a mão nas folhinhas, elas se fecham. Isso aí não é inteligência. Isso aí é uma sensibilidade do vegetal. Não é que, como inteligência. Diz que Chico Xavier falava com as plantas dele, né? Mas a tal coisa, que Chico Xavier falava com as plantas, mas ele sabia que a planta não estava escutando. A planta não escuta. Ela não tem consciência, né? As plantas não pensam. Mas é uma forma de ser agradável, né? A planta não tem nem ouvido para escutar, né? Já os animais têm ouvido, né? Fala com o cachorro, né? Escuta. Mas isso não é inteligível. Não, os animais ainda têm um princípio inteligente, mas ainda é muito limitado, né? Muito limitado. Ale Martins, são 2 vídeos que tem no YouTube, que está mostrando a sensitiva, né? A sensitiva e a dioneia, 2 plantinhas, para ver que elas agem por mecanismo, tem a sensibilidade, não por inteligência, como algumas pessoas poderiam pensar. Vamos ver se eu entendo aqui o que o Leonardo perguntou. Nas formas animais associadas à metempsicose. Eu não saberia dizer que formas são essas, associadas à metempsicose. A metempsicose, Leonardo, vamos entender que é a migração, né, de uma alma de um corpo para outro, dentro da mesma espécie. Então, metempsicose de animais associada à metempsicose. Isso quer dizer que se fosse o caso de dizer que o ser humano voltasse à forma animal, teria os mesmos comportamentos, o comportamento das pessoas. Isso aí eu acredito
Eu não estou vendo o vídeo, que estou sem alguma coisa que não está deixando ver. Terminou. Então tá bom, terminou o vídeo. Palmas para o Jair. Obrigado. Então voltamos aqui. O vídeo é interessante, né? Ele é bom que ele esclarece um pouquinho mais, que vê que não é a inteligência das plantas. Você vendo tudo. A Jair botou ali os 2 de outubro, quem quiser ver com calma. Tem vários exemplos ali. Mas olha, o que pode acontecer, supomos, como eu entendi a sua pergunta, Léo, supomos que houvesse a metempsicose, supomos, eu digo que não existe, de um corpo do homem virar para um animal e o animal ter as mesmas reações humanas. Não é isso? Será que eu entendi bem? Supomos que houvesse a metempsicose. Então eu, Hermes, eu desencarno e vou encarnar num cachorro. Por exemplo, vou ser um cachorro com atitudes humanas. É isso? Se é isso, eu digo a você que isso não acontece. O que pode acontecer, eu já tinha comentado antes, seria o caso de uma obsessão. Uma obsessão que a pessoa é obsedada por um espírito, né? Um espírito que gosta de fazer maldades, espírito menos evoluído, vou dizer espírito mau, espírito menos evoluído, que aproveita certa deficiência das pessoas, ou de algumas pessoas que têm alguma deficiência no crânio, no cérebro, por exemplo, e faz com que a pessoa tenha atitudes que não é condizente à pessoa. Mas isso aí é um outro departamento, isso é uma obsessão. Você botou aqui, mas essa associação com os animais está em realidade, comportamento instintivo animal. Tá. Entendi. As pessoas que gostam de brincar de latir, outro de... Não, mas isso aí, talvez é uma parte instinto, você falou, instinto animal. Porque nós trazemos um instinto. Aí a pessoa pode pensar, mas então nós já fomos animais, né? Estamos trazendo instinto animal. Não, isso é uma imitação. Da mesma forma que os animais, um papagaio, né, que imita a voz do homem, isso é imitação. Né? Imitação. Mas não tem orgulho, leão, inveja, não. Isso aí é da própria espécie. Isso aí eu sou dentro da própria espécie. Não que... isso aí é questão moral, né? Orgulho, vaidade, isso é a questão interna da pessoa, a questão moral, isso não ocorre. Não ocorre com o ser humano. As pessoas às vezes dizem que o gatinho está com inveja do outro gatinho, isso aí é porque a pessoa vê como o ser humano age assim. Alguns animais agem, mas é a questão de imitação, não que tenha essa forma de pensar, porque os animais, eles dizem que não pensam, eles têm uma inteligência muito limitada. Agora, até que ponto chega, até o limite dessa inteligência, olha, isso eu não sei falar, acho que nem os espíritos me informaram a respeito, mas eles têm uma inteligência, eles vibram mais com o instinto do que com a inteligência, né? Porque a inteligência é pequenininha, é rudimento, como diz ali o Braz. Eu tinha apanhado aqui umas informações no que diz respeito ali aquela fase do átomo ao arcanjo, né, na parte 4 do Evangelho, que a alma dorme no mineral. Isso aí, eu peguei um estudo de uma pessoa e mostra algumas coisas, inclusive traz exemplos do livro do mundo de André Luiz, Mundo Maior, Evolução dos Mundos, e após mostrar vários exemplos, faz o seguinte finalmente: dessa forma nos alinhamos com os outros autores já consagrados no meio espírita, que já responderam à pergunta, quando diz que nós dormimos no mineral, aquela coisa toda, que dá título a esse nosso texto, com o sonoro não. Então a pessoa fez uma pesquisa aqui, pena que eu fiz bobagem, que eu não peguei o nome da pessoa, viu? Quando eu imprimi, eu retirei o nome da pessoa sem querer, que eu sempre trago o nome da pessoa que fez o estudo. Eu pego o estudo, leio, se está no meu acordo, eu digo, repasso. Se não está, eu não repasso.
E ele traz aqui essa pessoa, fez o estudo, trouxe muitas informações, buscando nos livros, não só nas obras básicas, como nos livros também, eu não vou dizer obras complementares, que as obras complementares não é bem o termo, que as obras básicas estão completas. Em termos também, né? Porque Kardec disse, falando de tudo, conforme o próprio Jesus disse, que ele não teria falado tudo, que mandaria o Consolador para dizer. Então, dentro desse Consolador, que nós dizemos que é a doutrina espírita, outros espíritos trouxeram adendos a essa parte. Vamos ver aqui, Leonardo, compreendo que a metempsicose seja intimamente relacionada com o comportamento humano e com o aspecto relacionado com os animais. Eu vou até concordar com você, aceitar as nossas imperfeições morais, faz com que nós tenhamos atitudes de animais. Aí eu concordo com você. Haja vista que muitas pessoas aí, né, que vivem brigando entre si, nós vemos aí marido batendo em esposa, isso é uma atitude animalesca, brigando, quando na verdade nós sabemos que o homem deve agir. Quem reage são os animais. Você pisa no rabo do gato, o gato vai te morder, pode até o dono dele vira para te dar uma arranhada. O homem não, o homem tem que agir. O homem tem que pensar. Entre o ato e o reflexo, tem um micro instante em que o ser humano tem condições de pensar se age ou se não age. Isso é que nós ainda não descobrimos, mas nós temos isso. A pessoa me xinga, eu na hora H já revido. Então, se a gente aprender, a pessoa me xingou, eu penso, por que ele me xingou? O que eu fiz? Bom, se eu fiz errado, eu fico quieto. Se eu estou certo, eu digo, pô, amigo, não é assim não. Mas vou ter calma. E nós não temos a calma. É o famoso toma lá e dá cá, né? Bom, acho que deu, né? O Xanri, a Cid já foi embora já, a Xanri já foi embora também, está ali. A Cid está ali embaixo, deve ter caído, desce. Tá bom por hoje? Tá legal então, Leonardo? Beleza, viu? Então tá, eu passo a palavra para vocês, a quem de direito, para os encerramentos devidos. Eu devo mais uma vez agradecer a oportunidade que a Xanri, o Décio e a Sil me deram de eu trazer esse assunto. Eu espero de alguma forma ter elucidado, mas ainda digo aos amigos, procurem, pesquisem, vão no Livro dos Espíritos, aquelas questões 600 e alguma coisa em diante, e dá mais uma olhadinha e ver se realmente o que eu falei tem fundamento ou não, que eu posso às vezes ter trazido uma outra forma de pensar que não coincide, né? Nós somos seres pensantes, não é isso?